colocar de pé, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1. Já achou? Diga amém. Amém. Os irmãos vão nos acompanhar também aí. Você que não trouxe Bíblia é pecado, né? Para você que não está em casa aí, tá bom? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: em verdade vos digo, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber a mim, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Pode sentar no seu lugar? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, para que nós possamos desfrutar da palavra do Senhor dessa manhã. Amém? Irmãos, aqui diante de nós mostra a respeito toda a trajetória dos evangelhos. Traçam o perfil, como era o processo de discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus era muito metódico. As lições, em cada momento, visavam o crescimento dos discípulos. E cada momento, cada ação, cada envolvimento que Jesus tinha, era um processo de ensinamento para os discípulos. Olhe para cá. Nenhum momento que o mestre desfrutou com seus discípulos, nenhum desses momentos foi aleatório. Cada um desses momentos estava envolvido de intencionalidade, ou seja, cada ação era calculada para edificar o discípulo, para ensinar uma lição aos discípulos, para mostrar aos discípulos uma ação que eles deveriam tomar. Esse discipulado metódico do mestre mostra claramente que nesse momento Jesus está diante de um discurso onde há um questionamento: quem é o maior? Quem será o maior no reino? Falava-se muito isso por conta das posições, por conta dos lugares que os fariseus ocupavam, que os sacerdotes ocupavam, dentro do contexto de sociedade. A hierarquia eclesiástica fazia com que houvessem pessoas mais importantes do que outras. E então eles perguntavam no reino que Jesus estava pregando, quem seria o maior? Então Jesus traz ao discurso, numa dessas lições, dessa lição específica, sobre a essência, sobre aquilo que o discípulo autêntico, genuíno tem que ser. Durante o passar do tempo, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o Senhor, nós nos adaptamos ao sistema religioso a qual nós somos inseridos. Eu brinco, olhe para cá, que essa religiosidade exagerada é como um carrossel. Você pode vir na velocidade que vier correndo, você pode vir correndo como for, mas se você pular num carrossel, você vai parar a velocidade que você vir e você vai entrar na velocidade do carrossel. Essa religiosidade exagerada faz com que, quando você chegue na igreja, você chegue cheio de ânimo, cheio de perspectivas, peito aberto, coração pulsante, cheio de paixão e fervor nas veias para fazer as coisas, mas aí, com o passar do tempo, você se depara com esse carrossel, com pessoas que vivem essa vida religiosa, pessoas que não converteram-se plenamente, ou não se converteram, porque não existe meio caminho. E essas pessoas que não se converteram começam a dizer a você: aqui não é assim, a vida de crente não é dessa maneira, o discípulo não é bem assim. E você vai freando o seu ímpeto, frustrações
com relacionamentos, frustrações com posições que você não consegue ocupar, enfim, pessoas que pisam, pessoas que vão lhe humilhando, e também, nesse percurso, você vai se adaptando aos seus grupos, ao grupo social, ao grupo que você está se inserindo. Então, com o passar do tempo, olhe para cá, essa essência que pegou fogo no seu coração, quando você se converteu, essa essência, ela vai apagando. Essa essência vai dando lugar a padrões de comportamento. Essa essência vai dando lugar a uma leitura que você faz do lugar onde você está. As pessoas agem assim. Se as pessoas agirem assim, elas serão aplaudidas. Se as pessoas falarem assim, elas serão bem recebidas. E com o passar do tempo, você vai abandonando essa paixão do discipulado no seu coração e vai se adaptando ao sistema religioso. E vai se adaptando, se acostumando à religiosidade. Quem está me entendendo até agora diz amém. Essa luta por ser aceito faz com que muitas vezes a gente viva uma cultura do estereótipo. Então agora você não vai mais vestir aquele tipo de roupa, agora tem que ser roupa social. Eu me lembro muito bem, já falei aqui na igreja, quando nos convertemos, nós éramos jovens e não tínhamos roupas sociais. E o costume da nossa igreja era roupas sociais, calça social, saia social. Se o irmão encontrasse você na rua e visse você de bermuda ou de calça jeans, você não era crente. Eu me lembro muito bem que no supermercado, eu e Eliane, no comecinho da fé, empolgados, encontramos um presbítero da nossa igreja. Jovenzinhos, de bermuda. Corri lá cheio de desejo, presbítero da minha igreja. Pai do Senhor, presbítero. O irmão olhou para nós, pegou uma lata de sardinha, botou no carrinho e foi embora. Eu não entendi na época. Mas depois eu fui entendendo e fui formando o estereótipo do qual eu seria aceito. O meu vocabulário, a forma de me vestir, as coisas que essas pessoas entendiam que eram corretas. E essa paixão pelo discipulado, ela foi diminuindo. A preocupação por se manter na estrutura era mais importante do que a preocupação de seguir como discípulo de Jesus Cristo. Quem está me entendendo até agora diz amém. Isso evidencia uma preocupação muito grande com as opiniões das outras pessoas. Evidencia uma preocupação muito grande, não em desagradar a Deus, mas como a pessoa que está do lado vai me ver. E essas preocupações vão a cada dia minando o coração do discípulo e colocando em nós a preocupação pelo que o outro vai pensar. Se por acaso você pensar mais no outro, quando for fazer alguma coisa, olhe para cá, do que em Deus, ou seja, eu não vou fazer isso porque alguém vai ver, quando na verdade você tem que dizer, não vou fazer isso porque Deus não vai se agradar, o seu discipulado está seriamente comprometido. O brilho da nossa fé genuína está coberto com camadas de malícias, frustrações. E nesse texto, Jesus diz: aquele que quiser me seguir, tem que ser como uma criança. Essencialmente como uma criança. Essencialmente como um ser inocente, que não está muito preocupado com o que os outros vão dizer, mas está mais preocupado em agradar ao Pai que o gerou e que o ama de todo o seu coração. Se uma criança vier na rua e encontrar o pai do outro lado da rua, ela não se preocupa se vão falar, se ela grita, se ela vai gritar, espernear, até abraçar o pai. O comportamento da criança, ela é essencial. Quem me entende até agora diz amém. Então, como manter esse discipulado genuíno?
E para nós que há muito tempo já estamos como discípulos, como recuperar esse brilho? Como não permitir que as marcas de conflitos religiosos apaguem o chamado que está no nosso coração, desmotivem a caminhada, porque nós, diante de frustrações, temos uma séria tendência de querer parar a caminhada. Vocês cruzarão com pessoas dentro da comunidade que não são convertidas, que talvez essas pessoas machuquem vocês, porque se passarmos o microfone para todos aqui, de alguma maneira, todos nós já cruzamos com pessoas assim dentro da comunidade. Pessoas invejosas, pessoas não convertidas, pessoas briguentas, pessoas que desejam mais ocupar cargos do que ocupar corações. Como se comportar ou como manter o coração puro, ou como retornar esse discipulado genuíno. Primeira coisa, não minta para você mesmo. Nunca minta para você mesmo. Como assim, pastor? Veja, nós temos uma séria tendência de pormenorizar os nossos desconfortos e crises, de tentar se acostumar com aquilo que machuca, de tentar se acostumar com aquilo que não está bom, de tentar adaptar-se ou esforçar-se ou sofrer para caber no conceito de algumas pessoas, para caber na ideia de algumas pessoas. E aí nós começamos a mentir para nós mesmos e dizemos assim: servir a Deus é isso mesmo. Para servir a Deus eu tenho que fazer por isso mesmo. As ordenanças que a palavra do Senhor nos coloca para sofrermos, ela em nada se designa no conceito das outras pessoas. Ela nada se limita ao que o outro pensa de mim, ao conceito que o outro determina por mim, porque identidade é saber o que Deus pensa a meu respeito, como Deus me enxerga, como Deus me vê. Esse é o ponto de partida para todo discípulo, e não podemos mentir para nós mesmos, porque o cansaço da vida, o cansaço emocional da vida é o resultado de fingimento. Muitos de nós se esforçam demais para manter a aparência de uma vida que não tem. Se esforça demais para a todo momento fazer com que as outras pessoas nos aceitem, e muitas vezes falamos que estamos bem, falamos que as coisas estão boas, quando na verdade não estão. Essa forma de viver, ela deixa resíduos na alma. Por isso que Mateus capítulo 11, no verso 28, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. São duas palavras distintas. São duas palavras distintas que determinam dois públicos distintos. Cansados vem do sentido de tentativas frustradas de alcançar alguma coisa. Tentativas frustradas de tentar chegar ao patamar de outras pessoas. Esse cansado determina aquelas pessoas que acham que nunca alcançarão uma vida de santidade. Olhe para cá. Eu já falei aqui na igreja, eu tentei ser músico algumas vezes. Eu já tive violão, já tive guitarra, já tive baixo, já tive teclado. E toda tentativa que eu fazia, um grande amigo meu, que hoje está numa banda, uma banda que tem se apresentado muito na cidade que eu nasci, né? A banda Gênesis. Hoje é o tecladista da banda Gênesis. Eu tentei que esse irmão fosse meu professor. Todas as vezes que eu comprava um instrumento, que eu ia ter aula com ele, ele pegava o instrumento para testar o instrumento. Ele fazia malabarismos com o instrumento. Quando terminava a primeira aula, eu desistia na primeira aula, porque eu disse: eu nunca vou ser como eu, eu nunca vou alcançar esse nível de eu. Então eu cansava e desistia. O Fá maior me fez desistir do violão, do teclado, ou do violão e da guitarra. Fui para o teclado, da mesma maneira. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que, ao se colocar patamares elevados demais, a gente nem tenta alcançar esses patamares, nós nos frustramos com eles. É isso que Jesus está falando sobre aqueles que estão cansados. Cansados eram os pecadores, eram os publicanos, eram as meretrizes, aqueles que achavam que nunca alcançaria o grau de santidade dos fariseus. Eles estavam cansados de tentar, estavam cansados de buscar, mas o que eu quero endossar são os sobrecarregados. Os sobrecarregados, o alvo de Jesus são os religiosos.
São os religiosos que se sobrecarregavam com leis, com normas, com tantas coisas, buscando encontrar a Deus com essas coisas. Essa forma de viver faz com que você tenha uma vida pública e uma vida privada. E na vida privada você começa a sofrer, porque não dá para fingir a vida inteira. Não dá para fingir para sempre. Quem está me entendendo diz amém. E essas verdades incômodas que estão sobre nós, elas devem ser respondidas, elas devem ser questionadas. Porque aquilo que nos incomoda deve ser tratado e não abandonado. Aquilo que incomoda precisa ser confrontado por nós. Se você está afastado da igreja, não diga que você está afastado da igreja, mas não está afastado de Deus. Você está afastado de Deus também. Se você está em pecado, eu estou em pecado, mas eu estou com Deus. Não, você não está com Deus, entenda. Não adianta dar justificativas, não adianta dar desculpas, não adianta mentir para si mesmo. Porque enquanto você mentir para si mesmo, você nunca vai corrigir os seus erros. Essencialmente a criança ela é assim, essencialmente o discípulo é assim, ele reconhece as suas falhas. Veja Davi no Salmo 51, ele cai, ele adultera, ele assassina, mas ele no Salmo 51, depois de confrontado pelo pecado, ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, não se afaste de mim. Davi poderia dizer: não, Senhor, ela era muito bonita. Não, Senhor, não foi o que eu quis. Não, Senhor, foi ela que me seduziu. Não, ele disse: Senhor, eu pequei contra ti, mas não retire de mim o teu espírito. Confesse, não negue, não dê desculpas a si mesmo. Reconheça as suas falhas, porque o trabalho que você terá para corrigir é muito menor que o trabalho que você tem para fingir. Não minta para você mesmo. Você não está bem? Não estou bem. Precisa melhorar? Vou melhorar. Elenque os seus desconfortos, não minta para você mesmo, trabalhe duro neles, sim, porque o Senhor é aquele que nos ajuda em todas as crises, o Senhor é aquele que nos dá força em todas as situações, o Senhor fará você libertar suas mentiras, fará libertar o seu ego, fará você libertar a sua vaidade, para que você cresça em graça diante dele. Deus não quer que você seja condenado, tampouco te envergonhar. Deus quer que você cresça, evolua e saia dessa mentira de si mesmo. Não esconda seus erros, corrija-os. Não fuja dos seus medos, enfrente-os. Não seja inimigo do seu próprio crescimento, porque enquanto você der desculpa, você nunca sairá da situação que você está. Você viverá a vida inteira preso aí, nesse calabouço, porque em uma vida amargurada e frustrada. E amargura e frustração sempre brotam ao lado do comodismo. Aquele que se acomoda, sempre ao seu lado nascerá amargura e frustração. Todo amargurado, todo frustrado é alguém acomodado, que resolveu dar desculpas, ao invés de confrontar a sua vida e evoluir. Primeiro, não minta para você mesmo. Segundo, seja autêntico. Ser autêntico não é ser um brutamontes que ofende todas as pessoas. Ser autêntico é ter uma linha, é ser íntegro. Quem está entendendo aí diz amém. É ser íntegro. É ser coerente, é ser correto. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Quem está comigo diz amém. Só com a mão é difícil, hein, irmão? Aquele microfonezinho que o Rodrigo me deu me viciou, viu, irmão? Colossenses capítulo 3, versículo 8. Você achou? Diz amém. Escute. Versículo 9. Por esta razão, desculpe, todo o capítulo 1, capítulo 3, versículo 8. Agora, abandonem igualmente todas as coisas: ira, indignação, maldade, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha criatura, da velha natureza, com suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Quando nós falamos sobre definir a identidade, olhe para cá, significa de eliminar os excessos. O texto que nós lemos fala sobre regeneração. O que significa isso? Olhe para cá. Quando caímos, a nossa natureza foi comprometida. A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, ela é depravada moralmente. Então sempre que vamos, olhe para cá,
instintivamente, nossa natureza procura o que é mal. Nossa natureza procura o que é ruim. Nossa natureza procura o que é prazeroso para a satisfação da carne. Quem está entendendo diz amém. Mas nós nos convertemos. Então o que é que Paulo diz? Abandonem a velha natureza. Abandonar a velha natureza é lapidar, retirar os excessos que estão na nossa vida. E esse processo não é um processo da igreja. Eu estou na igreja, mas não mudei nada. Fulano está na igreja, mas não mudou nada. Olhe para cá, a igreja, ela dá as ferramentas para que você mude, mas a regeneração é um processo pessoal. É você que tem que abandonar as velhas práticas, e abandonar as velhas práticas é uma escolha, é uma resolução. Quando você escolhe abandonar, olhe para cá, isso não significa que esses desejos deixarão de existir na sua vida. Isso não significa que Deus apagará da sua mente todas as paixões que você tinha quando você se converteu. Desculpe, querido, Ele não vai apagar. Eu me converti, mas continuo com os mesmos desejos. Vai continuar, querido. Eu me converti, mas tenho as mesmas tentações. Vai continuar. O segredo aí é que agora existe uma luz, a luz do Espírito sobre sua vida, que mostra a você que isso não é mais natural, que isso não é mais comum, que isso é contra Deus, que ofende a Deus, que fere a Deus, e que você precisa abandonar. Então você escolhe deixar. Deus não vai fazer o seu trabalho, querido. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus, através do Espírito, é o Paracleto, ou seja, o Espírito caminha ao seu lado, estará com você, lembrará que aquilo é errado, fortalecerá quando você estiver chorando, quando você for tentado, Ele estará com você, Ele te fortalecerá, mas a escolha não é de Deus, a escolha é sua, querido. De abandonar os excessos, de abandonar aquilo que você usa como ferramenta, como um instrumento. Esse processo aproxima você de Deus, porque você vai cortando os excessos da sua própria carne. Você vai abrindo a mão dos prazeres que você tinha, do caminho que você tinha. Ei, olhe para cá, o desonesto sabe como ganhar dinheiro desonestamente, sim ou não? Mas agora ele vai aprender a ganhar o dinheiro honestamente. O lascivo sabe o caminho do prazer, mas com Deus ele vai controlar os seus desejos sexuais para colocá-los diante de Deus. Oh, aleluia! Não tem um pó mágico que tire os desejos da nossa mente. Olhe para cá, é a escolha. Quanto mais você escolhe em direção a Deus, você sobe degraus de graça diante do Senhor, e aquilo que tentava você antes, tenta você menos, e de agora em diante, porque você vai crescendo, se fortalecendo, evoluindo, crescendo, e se colocando cada vez mais forte. Quem me entende diz amém. Isso revelará a sua identidade. Isso revelará a sua essência, querido. Isso revelará quem você é. Quem me entende aí diz amém. Defina Paulo para mim. Quem era Paulo? Paulo era um determinado por Deus, um apaixonado pela obra do Senhor, um missionário por excelência. Posso ouvir um amém, irmãos? Paulo tirou seus excessos e definimos Paulo pela identidade dele. Defina Noé. Noé é aquele que andou com Deus no meio de uma geração corrompida. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu defino cada um desses homens da Bíblia. Como é que a gente define cada um desses homens? Porque cada um deles tem uma identidade. Qual é a sua identidade? Se sua identidade não apareceu ainda, olhe para cá, é porque tem algumas coisas cobrindo ela. E você precisa eliminar muitas dessas coisas, para que a identidade de Deus volte a brilhar na sua vida, querido. Posso ouvir um amém, irmão? Terceiro e último ponto: não deixe que os outros definam o seu caminho. Primeiro você tem que entender o seguinte, irmão: não minta para você mesmo, seja sincero. Uma vez pregando aqui na igreja, alguns irmãos me abordaram no privado, perguntaram, e alguns elogiaram, e alguns disseram que se identificavam comigo, porque eu disse que eu sou alguém muito suscetível ao vício. É uma fraqueza minha.
Eu sou muito fácil, desde a minha adolescência, eu sou fácil de me viciar com alguma coisa. Eu conheço esse meu defeito, então o que é que eu faço? Eu luto contra ele. Não moldo padrões, fujo de padrões, fujo de certas coisas, fujo de padrões de comportamento. Por quê? Porque se eu deixar, aquilo se torna um vício, querido. Quem está me entendendo diz amém. Eu tirei esse defeito, eu fui eliminando meus defeitos. E a identidade do crente, a identidade cristã, ela começa a brilhar na nossa vida. Eu não menti para mim mesmo. Eu não pormenorizei o meu pecado. Eu não pormenorizei a minha falha, a minha fraqueza. Quem está me entendendo? Não minta para você mesmo. Segundo, seja você mesmo, seja autêntico. Seja a luz que o Senhor brilhou na sua vida. Terceiro, não deixe que os outros definam o seu caminho. Às vezes nós fazemos escolhas baseado, olhe para cá, no que os outros pensam. Deixa eu confessar uma coisa para você aqui. Antes, ao fazer as escalas da igreja, nós escalamos pessoas para pregar, escalamos pessoas para fazer uma coisa ou outra. E cada um dos pregadores tem seu perfil. E algumas vezes, alguns irmãos que não têm a vocação para a pregação, queriam pregar. Essas pessoas procuravam e diziam: pastor, eu gostaria muito de pregar. Logo no comecinho. E quando eu ia fazer escala, eu colocava assim: fulano prega aqui, fulano prega aqui. Poxa, fulano não sabe pregar. Mas se eu não colocar fulano, fulano pediu para pregar. Se eu não colocar fulano, fulano vai ficar com raiva. E aí a gente colocava na escala para pregar. Isso significa que o pensamento e o conceito de outra pessoa estava definindo o meu pastoreio. Se eu for assim, o que é que a igreja vai pensar? Olhe para cá. Eu vou dizer isso debaixo da graça do Senhor. Debaixo da graça do Senhor. O Senhor me colocou na igreja para liderar a igreja e não ser liderado por ela. Digo isso debaixo da graça do Senhor. Não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos. Mas se o Senhor colocou o cajado para liderar, significa que a liderança deve ser exercida na visão de Deus passada a mim e ao ministério, para que busquemos o melhor para a igreja do Senhor. Quem me entende diz amém. Se eu me preocupar com o que você pensa a esse respeito, é você que está pastoreando a igreja e não Deus. Quem está me entendendo diz amém. Muitas vezes as nossas decisões são pautadas no que as pessoas pensam sobre nós. Muitas vezes as nossas escolhas são pautadas naquilo que os outros nos aceitarão ou não. Algumas decisões minhas ou nossas, aqui o ministério, algumas decisões nossas nos tiraram de mesas de jantares. Algumas decisões nossas bloquearam convites que nós recebíamos. Algumas decisões nossas nos tiraram de aniversários, de convites pessoais. Algumas decisões nossas bloquearam nosso acesso a muitos lugares. As decisões que nós tomamos não são baseadas em sermos benquistos por todos. As decisões que tomamos é pela graça que o Senhor nos concedeu de cuidar de um rebanho, que é responsabilidade de devolver puro e imaculado ao Deus Todo-Poderoso. Então não me importo com os outros, nem deixe que o conceito dos outros determinem o que eu vou fazer. Mas nós somos afetados pelas opiniões dos outros. Sim ou não? Você está de boa lá em casa. Estou bem. Aí chega um enviado daquele, né? Sempre tem um enviado daquele. Chega para você e diz assim: menino, estou trazendo um negócio aqui para a gente orar junto. Fofoqueiro sempre faz isso. Trago aqui um motivo de oração. Fulano falou mal de você. Fulano disse que você é isso, que você é aquilo.
Aí você é blindado. O que é que você diz na hora? Isso não me afeta não. Mas olhe para cá, no branco dos meus olhos, afeta. Sim ou não? Puxa, fulano. Puxa vida, eu ajudei fulano. Puxa vida, eu dava a mão para fulano. Fulano almoçou na minha casa. Que desgraçado, não tinha nada, eu ajudei ele. E aí você começa a querer, olha para cá, se provar para fulano. Aí as suas escolhas agora são pautadas para mostrar a fulano que você não é o que ele está dizendo. E aí você faz, acontece, porque você quer mostrar a fulano que você não é isso. Quem está me entendendo, diz amém. Querido, Deus nos deu consciência, não para fazer leitura a respeito do outro, é para fazer leitura sobre a nossa própria vida. Se você se ocupar mais na sua vida, você vai perceber que tem muita coisa que precisa ser lapidada na sua vida, muita coisa precisa ser corrigida na sua vida, muita coisa precisa ser melhorada na sua vida. E quando você entender isso, a vida do outro não vai fazer nenhum sentido para você, porque a sua tem coisa demais para você resolver. E aí nós temos que entender esse processo. Quem está me entendendo diz amém. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou um bom pai. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou uma boa mãe. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou um bom pastor. Eu não preciso provar a ninguém que eu sou um bom crente, que eu sou um bom marido. Eu não preciso provar para ninguém. Eu só preciso ser para as pessoas que realmente importam. Eu só preciso agir para as pessoas que realmente importam. Quem está me entendendo diz amém. Eu não preciso provar, não preciso me provar. Essa é a identidade. Quando você tem identidade, você tem consciência, querido. Os meus meninos nunca disseram isso, mas alguns dizem: papai, o senhor é ruim. Eu não amo o senhor. Você só não tem que me amar, você tem que me obedecer, você tem que me honrar, você tem que andar comigo. Quem me entende diz amém. Quem tem mais de 40, levanta a mão aí agora, vamos confessar. Quantas vezes seu pai chegou para você e disse assim: meu filho, me ame? Quantas vezes? Nenhuma. Mas quantos de vocês ouviu: meu filho, me respeite? Quantas vezes você ouviu? Me respeite, senão o chinelo canta. É assim ou não é? Nós deixamos de amar? Eu não me importo o que você pensa de mim não, irmão. Nem vou definir o que você pensa a meu respeito, colocar o que você pensa a meu respeito como norma da minha vida não, irmão. Quem me entende aí diz amém. Tem uma história que eu sempre conto aqui, estou perto de encerrar. Tem uma história que eu sempre conto aqui, quando prego a respeito desse sentido. É a história de um velho, um menino e o burro. Conhece essa história? Maravilha, glória a Deus, um público novo para minhas histórias. Conta a história que um menino e um velho foram num sítio comprar um burro. Compraram o burro. E no meio do caminho, o velho pegou o menino, colocou em cima do burro e veio puxando com a carroça, veio puxando com a corda o burro. Passando na primeira comunidade, ele ouviu: que velho besta. Ele velho, o menino mais novo, o menino em cima e ele embaixo. Que velho besta. Aí o velho disse: é mesmo. Tirou o menino, subiu no burro e deu a corda ao menino. O menino puxando a corda. Chegou na outra comunidade. Que velho egoísta. Não tem vergonha. Ele em cima do burro e o bichinho puxando lá embaixo, andando a pé. Ele disse: puxa vida, é mesmo. Vamos dois andando. Lá na outra comunidade, adivinhe? Que dois caba besta. O burro sozinho e eles dois andando. Ele ficou indignado. É verdade, botou o menino e subiu no burro. Adivinhe? Que dois caba ruim. O pobre do burro cansado, eles dois em cima. Eles pegaram o indignado. Pegou o burro, botou em cima do lombo. Disse: agora eu quero ver. Chegou na outra comunidade, adivinhe? Que velho doido.
Moral da história: você nunca agradará o conceito das outras pessoas. Não importa o que você faça, como diz o poeta lá da minha casa, André, 99 nunca será 100. Nunca. Não importa o que você faça, você nunca atingirá a plenitude do conceito das outras pessoas. Então não deixe que as outras pessoas levem a sua vida a bom tempo. Quem está me entendendo diz amém. Aquele que tenta agradar a todos perde a sua própria vida e se torna escravo da expectativa de pessoas que nunca verão. Você nunca atingirá a expectativa das outras pessoas. Quer ser autêntico? Quer ser um discípulo autêntico? Primeiro, não minta para você mesmo. Segundo, seja autêntico. Terceiro, nunca deixe o conceito dos outros determinar as suas escolhas. Quem determina nossas escolhas é Deus. Quem diz o nosso caminho é Deus. Quem determina o padrão da nossa vida é Deus. E conectado com Deus eu tenho identidade. Se eu tenho identidade, não importa o que os outros pensem de mim, a minha reputação está diante do Senhor intacta e ilibada. É essa reputação que eu devo guardar e preservar. Quem me entende diz amém. Fique de pé, por favor. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Pai, diante do Senhor, entramos aqui para nos encontrar contigo. E através da tua palavra, Senhor, sermos edificados. Pai, queremos pedir humildemente que o discipulado que está no nosso coração, uma vez acendido pelo Senhor, uma vez chamados pelo Senhor, esse discipulado não seja coberto, Senhor, por poeiras de malícia. Não seja coberto, Senhor, por poeiras de mágoas, de tristezas, de frustrações. Nos ensina a amadurecer no processo. Nos ensine para usarmos as armas que usam contra nós como degraus. Nos ensine a fazer com que cada frustração seja uma pedra que edifiquemos a nossa casa espiritual. Nos faz, Senhor, ser escorregadios quanto à malícia dos homens. Blinda o nosso pensamento para não sermos afetados pelos conceitos dos outros, pelo que fazemos, pelo que pensamos, pela nossa maneira de te amar, pela nossa maneira de te adorar. Coloca esse coração em nós, esse coração infantil, esse coração que não é, Senhor, malicioso, nem tendencioso, esse coração que não quer as brechas, que não quer os atalhos, esse coração que deseja ardentemente estar aos teus pés, servindo ao Senhor, com toda a força, com toda a integridade, independente do reconhecimento humano, independente dos desejos humanos, independente dos aplausos humanos, independente do tapinha nas costas. Queremos andar contigo. Queremos andar contigo nos momentos onde nossa vida estiver boa, nos montes. Queremos andar contigo nos vales. Queremos andar contigo nos momentos em que o Senhor nos levará a pastos verdejantes, nem que para isso passemos pelo vale da sombra e da morte. Não deixe que a malícia humana, Senhor, retire esse desejo do nosso coração. Não deixe, Senhor, que a malícia humana roube de nós esse momento especial de, ao cair da noite, ouvir a tua voz, de se emocionar ao ler a tua palavra, de ouvir a tua doce voz nos momentos de crise. Não deixe que esses meus irmãos que descerão as águas hoje percam o brilho que estão em seus corações nesse dia, nos seus olhos. Nos ajuda a caminhar contigo, Senhor. E aí agora no seu lugar, meu irmão, você vai fechar os seus olhos e fazer uma análise pessoal. Não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. Se você não está bem, diga assim: eu não estou bem, faz tempo que eu não venho à tua casa.
Senhor, não estou bem, estou com mágoa no meu coração. Senhor, não estou bem, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor venha nessa manhã e confronte o meu espírito. Senhor, não estou bem, quero que o Senhor me ajude nesse processo. Senhor, cura a minha alma para que eu possa servir com alegria e intensidade. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Vem receber, Senhor, nossa adoração. Vem receber o nosso louvor. No bendito nome de Jesus. Meus irmãos dizem...